Sou seu irmão em Cristo, pastor Valério. Vou ler aqui em Romanos, capítulo 6, versículos 12 e 13, diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidades, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Quando nós vamos trabalhar esse tema, pecado, é importante nós observarmos este tema a partir de três perspectivas, que são elas: a natureza do pecado, a universalidade do pecado e as consequências do pecado. A natureza do pecado se dá da seguinte maneira: segundo os estudiosos do assunto, a expressão pecado, o termo, tanto em hebraico no Antigo Testamento como em grego no Novo, dá a ideia de errar o alvo. Muito bem. Ou seja, Deus, ele criou o homem com um propósito, e o propósito era que o homem mantivesse um relacionamento com ele, uma aliança com ele, uma vida de comunhão, enfim. E o homem transgrediu a lei de Deus, quebrando este princípio. Daí veio a expressão errar o alvo. Ou seja, Deus estabeleceu uma regra, Deus estabeleceu uma norma, e o homem, ele tomou outro rumo, aquilo que lá em Isaías, capítulo 30, versículo 21, está escrito na parte B: este é o caminho, andai por ele, não desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Provérbios de número 14, versículo 12, diz o seguinte: há caminho que aos olhos do homem parece reto, mas ao final é morte. Isaías 53, versículo de número 6, diz o seguinte: todos nós andávamos como ovelhas desviados, cada um por um caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E nós sabemos então que a natureza do pecado estaria ligado a esta conduta que o homem tomou, a esse estilo de vida que ele absorveu para si. A boa notícia é Jesus, ele agora se apresenta como antídoto para este mal, para esta doença, para este estilo de vida que não consegue agradar a Deus, ao contrário, não agrada a Deus. E agora nós vamos ver em Jesus, em João 14,6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse, vamos dizer que seria então a natureza do pecado. A universalidade do pecado, segundo ponto, se dá da seguinte forma: a Bíblia vai mostrar no contexto geral a respeito deste fato, que todos pecaram, que todos se desviaram da presença do Senhor, que não há um justo sequer, que não há homem que faça o bem. Nós vamos ver em toda a Bíblia expressões dessa natureza. Aí nós vamos ver a confirmação deste conceito, a universalidade do pecado. O pecado realmente levando ao homem a tomar uma direção ignorada, a viver a sua própria vida e a se colocar como um indivíduo em oposição a Deus, pecando por pensamentos, por palavras e atitude. Mas a recomendação de Deus para esta condição na qual o homem se encontra está na palavra do Senhor. Lá em Filipenses 4:8 está escrito: tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso ocupai o vosso pensamento. Então nós vemos que para este mal, a universalidade do pecado, nós temos a palavra de Deus
como meio de combatermos e prevalecermos sobre o pecado. E por fim, nós sabemos que o pecado ele tem um outro aspecto, que é o aspecto da punição. O salário do pecado é morte. Então essas as consequências do pecado que existe de mais grave. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós vemos que Jesus Cristo, ele se apresenta como um salário, porque todos pecaram, de acordo com Romanos 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Jesus se faz este salário e nos proporciona o dom de Deus, que é Ele mesmo, o presente de Deus, a vida eterna. O pecado, então, como consequência maior que a morte que ele traz, realmente precisa de uma saída, de uma solução, de um escape, de uma resposta, e esta resposta é Jesus Cristo. A Bíblia coloca ele como o único que pode realmente trazer, né, uma resposta para isto. Está lá em Atos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nos versículos que eu li, para concluirmos, ali Paulo faz uma advertência para não permitirmos que o pecado reine sobre nós. Existe uma diferença entre o pecado residir em nós e reinar sobre nós. A Bíblia fala que aqueles que nasceram de Deus, está lá em 1 de João 5,18, aquele que nasceu de Deus, que foi gerado de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. De modo que nós sabemos que existem aqueles que são escravizados, né, pelo pecado. Está lá em João 8,34, disse Jesus: todo aquele que peca é escravo do pecado. Existem aqueles que são dominados, governados pelo pecado, e existem aqueles que são apenas vítimas do pecado, mas para isto o Espírito Santo foi dado como natureza divina para nos convencer do pecado e nos dar condições de prevalecermos sobre ele. É o que está escrito lá em Romanos 6, versículo 14, onde diz assim: o pecado já não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.